Olá pessoal, alunos dos sextos anos do Conde. Aqui quem está falando com vocês é o professor Carlos Eduardo de Moraes. Eu preparei esta videoaula para nós falarmos do tema da lição que está na plataforma do Conde, o tema da semana, né? Eu quero que vocês façam para mim as lições que estão na página 120 e 132 do Trilhas da Aprendizagem, o Trilhas 1 ainda, né? Bom, gente, o tema dessas duas páginas, né, do Trilhas, é um conceito muito importante da geografia, que é o conceito de paisagem, né? É um tema que inclusive já foi até falado em sala de aula e ele faz parte do Trilhas 1. Então nós vamos falar essa semana sobre paisagem, tá bom? Pessoal, paisagem, lugar, espaço geográfico, são temas clássicos da geografia, né? São temas que são ensinados logo no sexto ano, para os alunos já terem uma base para aprender geografia. Gente, o que é paisagem no ponto de vista da geografia? Porque quando você fala em paisagem, normalmente é um termo relacionado à parte artística, a um quadro, uma pintura, né? Então, o que é paisagem do ponto de vista das artes? É algo relacionado principalmente ao belo, à beleza, aquilo que é bonito ou não é bonito. Para a geografia, o paisagem não é isto. Paisagem é algo muito mais além do que o belo, do que o feio. O conceito de paisagem para a geografia está relacionada principalmente aos conceitos históricos, sociais, econômicos que estão envolvidos na paisagem. Por isso que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, quando um aluno vai estudar paisagem do ponto de vista da geografia, você precisa mergulhar, entrar dentro da paisagem e ver o que está por detrás daquela paisagem, do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico. Então o geógrafo ele tem que ter uma visão mais socioeconômica da paisagem do que uma visão simplesmente artística da paisagem, tá? Então o conceito de geografia, o conceito de paisagem na geografia é algo mais profundo, tá? Eu sempre gosto de citar o exemplo de uma comunidade, né? Por exemplo, uma favela, uma paisagem de uma favela, de uma comunidade. Jamais um geógrafo pode dizer que aquela paisagem ela é uma paisagem feia. Ela é uma paisagem geográfica, né? O que está inserido por detrás daquela paisagem, daquela favela, do ponto de vista social, econômico e cultural, é o que interessa para a geografia. Então, para a geografia, não existe uma paisagem feia ou bonita. O que interessa é o lado socioeconômico e cultural, histórico também, que está envolvido dentro daquela paisagem, tá bom? Os alunos, vocês devem lembrar, vocês devem estar lembrando que na aula de geografia eu trouxe para vocês duas paisagens do Rio Tietê, né? Uma paisagem de 1920 e uma paisagem de 2020, uma paisagem atual do Rio Tietê. Então, o que nós percebemos nas duas paisagens do Rio Tietê? Que a paisagem de 1920 ela é bem diferente da paisagem atual. O Rio Tietê tinha meandros, que são aquelas curvas do rio. O Rio Tietê ele era limpo, né? Ele tinha bastante mata atlântica em volta do rio. E o que aconteceu? Como que é a paisagem do Rio Tietê hoje? É uma paisagem totalmente modificada pela ação humana, pela cultura humana,
né? O rio Tietê não tem mais os meandros, ele foi retificado. O rio Tietê, ele não tem mais Mata Atlântica praticamente do lado. Hoje tem avenidas, casas e assim por diante. Portanto, a paisagem do rio Tietê que nós vimos na aula, ela foi modificada ao longo de 100 anos para dar espaço ao que é hoje, né, a cidade de São Paulo. Bom, pessoal, vamos para a atividade da semana. Eu montei um roteiro de estudos para vocês acompanharem a lição do Trilhas, que vocês têm, eu mandei, está na plataforma do Conde, e eu mandei também para vocês individualmente, para vocês acompanharem esta aula, né? Bom, atividade 3, que está na página 120 do Trilhas, ela fala sobre paisagem. O tema lá no Trilhas é mudanças e permanências, né? O tema, a paisagem que está ali na página 120 é da Estação da Luz. A Estação da Luz é um lugar localizado na cidade de São Paulo. A Estação da Luz, ela faz parte da história da cidade de São Paulo, né? Então, gente, vamos acompanhar aqui com o professor as mudanças que aconteceram na Estação da Luz ao longo dos anos. As mudanças históricas, as mudanças culturais, as mudanças socioeconômicas, que são aquelas mudanças que modificam a paisagem geográfica, tá bom? Vamos lá então, ó. Estação da Luz. A Estação da Luz hoje, ela é administrada pela CPTM. O que quer dizer CPTM? Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Hoje praticamente a Estação da Luz, ela serve para trens trens de passageiros dos chamados subúrbios, os trens que fazem parte do complexo metropolitano. Então, várias linhas de trem de passageiros hoje chegam ali na Estação da Luz. Quais são eles? A Estação da Luz hoje atende as linhas 7, Rubi, da CPTM, a linha 10, Turquesa, da CPTM, a linha 11, Coral, a 13, que é a linha Jade, é uma linha que liga a Estação da Luz até o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. É uma linha nova que liga a luz até o aeroporto lá em Guarulhos, no outro município. E também tem ali o Expresso Turístico, que é uma linha que faz uma linha turística ali na cidade de São Paulo, vai até Paranapiacaba. É uma linha bastante interessante para que vocês pratiquem, para se praticar o chamado turismo ecológico, né? Bom, memória da paisagem. Pessoal, a Estação da Luz, ela foi construída no século XIX. Gente, nós estamos no século XXI. Portanto, a Estação da Luz, ela tem mais de 100 anos de existência, né? Para ser mais exato, 153 anos. A Estação da Luz, ela foi inaugurada em 1867. Portanto, no século XIX. E quem construiu a Estação da Luz? A Estação da Luz, ela foi construída por capital inglês. Foram os ingleses que financiaram a construção da Estação da Luz. E não era, na época, a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Quem construiu a primeira Estação da Luz foi uma empresa chamada São Paulo Railway, né? Até 1948, quem administrava a estação era essa companhia inglesa. E para que servia a Estação da Luz? Ela servia para escoar a produção de café. O Brasil
no século XIX, a principal atividade econômica do Brasil, quando o Brasil ele era, né, na transição de império para a república, a economia do Brasil ela era baseada na produção do café. O café era produzido no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, e ele vinha até a Estação da Luz, né? E da Estação da Luz o trem ia num outro sistema de cabo de aços até o Porto de Santos, né? E no Porto de Santos ele ia para os mercados mundiais, né? Então, no início a Estação da Luz ela era administrada pelos ingleses, era uma companhia inglesa, né? Que era São Paulo Railway, né? Uma coisa importante que eu pulei aí, desculpa, na aula, nesse roteiro, hoje a Estação da Luz, que é administrada pela CPTM, ela atende a cerca de 450 mil passageiros por semana. E ali na Estação da Luz também está o Museu da Língua Portuguesa, que recentemente sofreu um acidente, um incêndio. O Museu da Língua Portuguesa, que fica na Estação da Luz, está sendo recuperado e em breve será novamente entregue para a população. Então, pessoal, a Estação da Luz, ela é do século XIX, a história dela, né? Ela começa no século XIX, no ano de 1867. Bom, naquela época, São Paulo era bem diferente de hoje. Como que era feito o transporte dentro da cidade, né? Então, na época ainda não existia trem de passageiros, né? Na cidade de São Paulo, o principal meio de transporte, os dois principais meios de transporte eram as carruagens, né? Carroças que levavam as pessoas e mercadorias, e também os primeiros bondes, né? Os primeiros bondes eles eram puxados por animais, né? Com o desenvolvimento da eletricidade, vieram os primeiros bondes elétricos na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, na virada do século XIX para o século XX, era bem diferente da São Paulo de hoje, né? Mas a Estação da Luz já fazia parte da história da cidade até hoje. Ela está dentro do contexto da cidade de São Paulo. Continuando, depois que a São Paulo Railway deixou de administrar a Estação da Luz, quem passou a administrá-la foi a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, até 1969. Aí, além do transporte de carga, principalmente o café, também já era transportado passageiros pela ferrovia. Até 1969, quem administrava a Estação da Luz era a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que depois passou a ser administrada pela Ferrovia Federal Sociedade Anônima, que é uma administração federal, até 1991. Que depois passa a ser administrada pela Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, a CBTU, até 1994. Então nós estamos percebendo que a Estação da Luz, a ferrovia, os trens que chegavam até a estação, passou por várias administrações. Começou com a São Paulo Railway, depois passou para a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, depois para a Ferrovia Federal Sociedade Anônima, depois pela Companhia Brasileira de Transportes Urbanos e hoje é pela CPTM. Então, num primeiro momento, a Estação da Luz ela era para escoar a produção de café, mas depois, além disso, passou também a atender outras commodities. O que são commodities? São produtos que vêm da própria natureza. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de commodities. Commodities é uma palavra de língua inglesa que quer dizer tudo que vem da terra, tudo que vem da natureza. Então, além do café, você tem soja, minérios, que vem pela ferrovia. A Estação da Luz é um entroncamento importante e daí vai para o Porto de Santos. Bom, pessoal, o que aconteceu de trágico em 1946?
um ano depois da Segunda Guerra Mundial. Um incêndio destruiu a Estação da Luz. A Estação da Luz ela teve que ser praticamente toda refeita, né? A estrutura ela continuou, a estrutura de ferro, né? Mas a parte de alvenaria foi toda destruída e teve que ser, né, novamente refeita a Estação da Luz. Bom, pessoal, então uma coisa importante, além de carga, a Estação da Luz também ela levou durante muitos anos passageiros de São Paulo para o interior de São Paulo, nas cidades do interior, como Sorocaba. Eu mesmo cheguei a viajar de trem para Sorocaba, que é a cidade onde a minha família, a origem da minha família. E eu, quando era criança, eu viajei várias vezes de trem, da Estação da Luz até Sorocaba. E também existia um trem de passageiros que ia da Estação da Luz até a cidade de Santos. Eu também cheguei a viajar, acho que uma vez, nesse trem na década de 70. E também uma coisa muito legal que tinha era um trem de passageiros que ia de São Paulo até o Rio de Janeiro. Era o Trem de Prata. O Trem de Prata era um trem luxuoso, tinha restaurante, tinha dormitórios. Ele ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. A primeira viagem foi por volta de 1949 e até 1988 funcionou o Trem de Prata, por mais de 40 anos, né? Infelizmente hoje não existe mais o Trem de Prata que vai até o Rio de Janeiro. Devido ao alto custo, né? A passagem de avião, por exemplo, ficou mais barata e hoje então não existe mais o Trem de Prata. Mas foi uma coisa bem legal que existiu até 1988. Bom, então pessoal, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam as perguntas que estão na página 121, que é sobre a Estação da Luz, e envie a foto para o professor, tá bom? Uma outra atividade que eu quero que vocês façam é uma que está a partir da página 132, é a atividade 7, mudanças na paisagem, né? Então, aqui está escrito, assistir a videoaula sobre mudança da paisagem, que é essa aula aqui mesmo, é a mesma aula da Estação da Luz, é essa que vai falar sobre o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá também é um lugar que fica na cidade de São Paulo, que faz parte da história, a trajetória socioeconômica da cidade, a parte cultural também. Então o Viaduto do Chá é o tema que está ali a partir da página 132 do Trilhas da Aprendizagem 1. E eu quero que vocês façam a atividade que está aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Viaduto do Chá, né? Vamos lá. Por que tem esse nome, Viaduto do Chá? Tem esse nome porque na região tinha muitas plantações de chá da Índia, né? Ele foi construído, o Viaduto do Chá, para atravessar o rio Anhangabaú. Hoje o rio Anhangabaú, nós já vimos em aulas anteriores o que aconteceu com vários rios da cidade de São Paulo. O rio Anhangabaú ele foi canalizado e hoje onde era o rio Anhangabaú é o Parque do Anhangabaú, né? Um outro lugar que faz parte da história cultural, socioeconômica da cidade de São Paulo. Então, a paisagem do Viaduto do Chá é o que está aí nessa atividade que eu quero que vocês façam, tá? O Viaduto do Chá também ele é uma obra que foi inaugurada no século XIX, na mesma época da Estação da Luz. Para vocês terem uma ideia, a estrutura metálica veio tudo da Alemanha, né? Uma obra cara na época. Tanto o Viaduto do Chá como a Estação da Luz, tudo veio dentro de navios e foi montado aqui em São Paulo, né? Então, na época o Brasil ainda não tinha feito a Revolução Industrial, então aqui no Brasil não tinha nada que fosse assim, de alta tecnologia. O Brasil não tinha ainda indústrias, então tudo tinha que vir da Europa principalmente. E toda a estrutura
do viaduto do Chá até hoje a estrutura metálica veio da Alemanha, né? O povo na época chamava o viaduto do Chá de viaduto dos três vinténs. Por quê? O réis era a moeda da época, então para atravessar o viaduto do Chá tinha que pagar. Então as pessoas chamavam o viaduto era apelidado o viaduto do Chá de viaduto dos três vinténs. Bom, muitos moradores na época da construção do viaduto do Chá foram contra a construção. Por que foram contra? Porque iria passar por várias casas. Muitas casas teriam que ser desapropriadas. Pessoal, hoje acontece algo muito parecido quando a prefeitura vai construir uma nova estação do metrô, né? Vamos supor que uma estação do metrô, um dia, espero que isso aconteça, vai uma estação do metrô lá no Jardim de Abril, né? Já pensou uma estação do metrô no Jardim de Abril? Pessoal, o que inevitavelmente vai acontecer com muitos moradores? Muitos moradores do Jardim de Abril terão que sair das suas casas, porque as casas vão ser desapropriadas para fazer a estação do metrô. Então, o que aconteceu lá no século XIX para a construção do viaduto do Chá pode acontecer novamente. Acontece hoje, principalmente quando vai ser feita, por exemplo, uma obra nova, uma estação do metrô, por exemplo, né? Casas são desapropriadas. E na época muita gente foi contra a construção do viaduto do Chá porque casas seriam desapropriadas. Mas depois de um tempo, depois desses protestos, o viaduto do Chá ele foi realmente construído. O viaduto do Chá, na época, ele era frequentado pela elite paulistana para chegar aos cinemas, lojas e ao Teatro Municipal, que fica ali pertinho do viaduto do Chá. O viaduto do Chá ele liga as ruas Barão de Itapetininga à rua direita, né? A rua direita se chamava a rua Barão de Itapetininga se chamava antigamente Rua do Chá. Então ela liga hoje a rua Barão de Itapetininga à rua direita. Ele era revestido de madeira, que certamente vinha de madeireiras, né? E hoje o Rio Tietê, hoje o viaduto do Chá ele é revestido de asfalto. Ele possui 204 metros de extensão, né? Liga a rua Barão de Itapetininga à rua direita. É um lugar clássico da cidade de São Paulo, retratado em vários filmes e novelas. Pessoal, então o que eu quero que vocês façam também? Eu quero que vocês respondam as perguntas que estão na página 133 do Trilhas e mandar a foto para o professor, tá bom? Na semana que vem nós vamos fazer o nosso encontro para fazer a correção dessa atividade, tá bom? O nosso encontro da semana passada não foi muito legal, porque eu mandei muitos vídeos, vocês não conseguiram abrir os vídeos, mas dessa vez não, eu não vou mandar vídeo, eu vou mandar só áudios, e a nossa aula eu espero que melhore, que vocês não fiquem tão bravos como ficaram na aula passada aí, que vocês não conseguiram abrir os vídeos, a nossa aula, ela perdeu um pouco da qualidade que nós tivemos antes na aula sobre refugiados, né? Então, gente, essa é a atividade que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês respondam as perguntas que estão a partir da página 120, que é a lição sobre a Estação da Luz, e a da página 132, que é sobre o viaduto do Chá. O tema dessas duas atividades é a paisagem, tá bom? É isso, pessoal. Então, um grande abraço, um beijo no coração de todos, e eu espero revê-los em breve, tá bom? Mandem para mim as fotos da lição. Fique com Deus, tá bom? Um abraço.